Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículos 10 em diante. Diz assim: meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos da sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas, pelos caminhos da retidão. Se você andar por elas, por essas veredas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele, passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas, quando a Bíblia tem um mais, irmãos. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro. E o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Vamos repetir comigo o versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro. Amém? Amém. Eu quero que você fique nesse espírito que nós estamos. Eu vou louvar ao Senhor com um cântico, para nós começarmos a falar um pouco. Esse cântico tem a ver com o que nós lemos e tem a ver com o que nós vamos falar. Fala de intimidade, de profundidade com Deus. Amém? Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar para te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. É isso que nós queremos, é para isso que eu oro todos os dias, que a nossa igreja perceba e tenha render a Ti
adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Comigo. Leva-me além, aleluia. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, muito mais além. Leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. É isso que nós buscamos, ou pelo menos precisamos buscar: a presença e a profundidade do Senhor Jesus, do Espírito Santo na nossa vida. Eu dei um título a essa mensagem de hoje: a nova natureza. E eu queria que ao final nós entendêssemos. Temos falado tanto aqui na igreja, né, sobre propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Às vezes nós não desfrutamos de tudo que Deus tem para nós, porque nós não conseguimos discernir qual é o propósito de Deus para nós, nossa vida. É muito mais, é muito além do que pensamos ou imaginamos. Há um versículo que as pessoas usam, não está errado usar para isso também, mas usando somente para isso que as pessoas costumam usar, que eu vou dizer, ele me passa a impressão de que o Senhor tem uma obrigação de me satisfazer e eu sou o centro de tudo, que o Senhor nos dá infinitamente mais do que pensamos. Mas esse versículo, se você for perceber, além daquilo, não, o que você precisa, você nem conhece, o Senhor te dá mais, tá, mas ele fala muito além disso daí. O Senhor nos dá além de dias bons, de saúde, de bens, tudo faz parte, trabalhamos para ter bens, nos dá férias boas, roupas bonitas, como gostamos de nos vestir. Além disso, Ele nos dá infinitamente mais, que é uma vida com Ele que nós viveremos eternamente, não só 80, 90, 100, 70, eternamente, é muito mais.
Também como aquele versículo que durante muito tempo nós recitamos aqui na igreja, que é o nosso lema aqui: olhos nenhum viram, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele não está dizendo, embora você possa pegar, que você está aqui, você aceitou Jesus, está todo feliz, você ainda nem sabe, tem muita coisa para vir, mas essa muita coisa é o que Ele tem preparado para nós, que olho nenhum. Por que olho nenhum viu? Porque nós nunca fomos ao céu. Ouvido nenhum ouviu, porque não estivemos lá ainda, para ouvir os depoimentos, as pessoas falando, os anjos falando, que maravilha. Mente nenhuma imaginou, porque a nossa mente é limitada, nós não conseguimos imaginar o que Deus tem preparado para nós. O fato é que você precisa guardar isso. A Igreja Shalom, sem nenhuma pretensão de querer ser superior ou mais bem vista como uma igreja que ensina, mas desde que Deus nos deu a missão de abrir essa igreja, começar os trabalhos aqui há 16, vamos fazer 17 anos, vai fazer 17 anos agora, em outubro, Ele colocou no nosso coração que nós ensinássemos a palavra, porque Jesus disse que nós erramos porque não conhecemos. De vez em quando nós passamos pela rua e vemos pessoas fazerem barbeiragem no trânsito. Aliás, barbeiragem é outra coisa, é porque o cara é braço duro mesmo. Mas andando, por exemplo, numa pista que ele não pode andar. E eu falo assim para a Vera, ele não deve ter feito, ou ele comprou a carteira dele de motorista, ou ele faltou a aula que diz algumas coisas. Por ele não conhecer, ele pode ser multado. Por ele não conhecer, ele pode causar um desastre. E por nós não conhecermos a palavra de Deus, nós vivemos dando murro em ponta de faca, pedindo ao Senhor todo o tempo: Senhor, tem misericórdia de nós. E ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, ela não tem fim. Mas domingo, se Deus quiser, eu vou falar sobre isso. O que você prefere, misericórdia ou herança? Como você quer andar? De misericórdia em misericórdia ou de vitória em vitória? De graça em graça. Deus tem um plano na nossa vida. E esse plano é nos guiar por veredas, por caminhos, por métodos diferentes. Foi assim, e esse é o protótipo de tudo que iria acontecer através de Jesus. Começa lá no Egito, quando ele tira o povo e diz assim: esse povo eu escolhi para ser um povo diferente de todos os povos. Para começar, esse povo só vai ter um Deus. Todos os povos tinham um monte de deuses. Esse povo vai ter que acreditar que eu sou Deus. E para isso, hoje talvez a gente possa entender um pouco melhor. Estudamos bastante aqui no Esforço, na Escola Bíblica Dominical, né? Por que Deus permitiu eles passarem tanto sufoco, tantas provações no deserto? Para ensinar a eles que havia um Deus que cuida deles, que eles não precisam fazer nada que eles não possam fazer e que não estejam ao alcance deles fazerem, ou de nós fazermos. E nesse cuidado, nessa saída, nessa peregrinação que retrata a nossa caminhada, que nós estamos como se estivéssemos no deserto, saímos do mundo, Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, diz a palavra de Deus, nós estamos caminhando para lá. Aquilo era um protótipo do que iríamos fazer. Temos um Jesus como nosso guia, através do Espírito Santo. Ele cuidou de desvios de rota. Quando o povo ia passar por um lugar que não podia passar, desviou a rota. Suprimento, eles não tinham como plantar e colher ali, o Senhor dava, e não foram dias, foram anos, 40 anos, descendo comida do céu, literalmente. Ensinos,
revelações, isso aqui é mais importante do que isso. Aquele povo soube, só que não sabia que era Jesus, mas ele soube antes de todos que haveria um Jesus, não com esse nome. Eles viram Jesus na rocha, quando Moisés bate na rocha para sair água, e a água sai. Eles viram Jesus, ali estava Jesus, Jesus era essa rocha. Eles viram Jesus quando saíram, passaram o Mar Vermelho, caminharam 3 dias sem água, e quando chegam no lugar com água, vão de boca na água com toda alegria, águas amargas. E Deus fala, joga uma madeira aí dentro. Essa madeira era Jesus. E as águas amargas ficaram águas normais, ensinando, vocês vão ter alguém que tire a amargura de vocês, vocês vão andar, vão ter amargura, nesse mundo tereis amarguras, aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e quanta coisa. Mas também teve murmurações e punições por essas murmurações. Eu quero que você guarde isso, amado. Nós somos um povo brasileiro, principalmente, um povo muito reclamão. Nós reclamamos de tudo. Se está sol, nós reclamamos. Se está chuva, nós reclamamos. Se o sol esquenta, nós reclamamos. Se esfriou, por que não tem um sol? Nós compramos 3 aparelhos de ar. Ligamos aqui, todo mundo, pastor, está muito frio. Aí o ar estragou, pastor, ninguém aguenta esse calor. Não, mas é da natureza humana. Não estou debochando dos irmãos, então porque sentimos isso. A nossa natureza humana é pecaminosa. Ela será transformada quando Jesus vier nos buscar, Ele vai transformar. E seremos transformados, diz a Bíblia, num piscar de olhos. Pisca o olho aí, faz favor. Já foi. Deixa eu ver aqui. Pisca o olho aí, meu comandante. Já foi. Você já é outro corpo agora. Não, foi mais rápido do que você. Você demorou a abrir. É mais rápido, vai. Pronto. Seremos transformados. Mas nós vamos esperar Jesus? Não, Ele deixou o Espírito Santo conosco. Tiago aqui, ministrando louvor, deu uns spoilerzinhos. Espírito Santo, que maravilha! Você não tem que ir lá no alto de um monte buscar o Espírito Santo, ele está dentro de você. Isso faz a diferença. Mas eu quero falar nesta manhã sobre a não percepção desse Espírito Santo dentro de nós. A nossa natureza é pecaminosa e por isso ela precisa ser transformada. E ela é transformada através da caminhada com Cristo. Não tem outro jeito. É no dia a dia. É sofrendo que você vai aprender no sofrimento. É dando errado um dos seus projetos que você vai aprender o que fazer para não dar errado. E quando der errado, que não tiver jeito, porque tem que dar errado, porque o Senhor quer que dê errado, porque Ele tem um propósito maior naquilo. Aí você vai entender que eu sei ser rico, eu sei ser pobre, eu sei ser alegre, eu sei ser triste. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Hebreus 5,14, antes, eu quero falar, Efésios 4, 22, 24, olha o que diz ali, falando sobre o novo homem, a nova natureza. Efésios 4, 22 a 24, diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza. Então, nós estamos treinando isso, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E como é que fazemos isso? Isso que ele está dizendo ali é uma conversão genuína. A conversão não é uma matrícula. A matrícula é o início para uma conversão. Eu costumo dizer, e estaremos hoje tendo a última aula com os batizandos, que no domingo 12 de abril, não no primeiro domingo dessa vez, mas no segundo, estaremos batizando. Eu digo para eles, o batismo é uma matrícula.
Você se batiza, ao se batizar, você está dizendo: Senhor, eu quero prosseguir, eu quero caminhar para ter uma nova natureza. É lógico que a incorruptível, aquela que você não vai precisar mais do Espírito Santo te cutucando: opa, errou, volta, volta, opa, fala de novo, ó, perdoa. Essa nós temos hoje que ter o Espírito Santo. É semelhante àquilo que eu expliquei. Quem tem pressão arterial, pressão alta, não pode ficar sem o remédio. Sua pressão está normal? Está, mas deixa de tomar o remédio e ela vai alterar. Então o Espírito Santo é esse remédio da nossa pressão arterial. Essa nova natureza que nós estamos treinando. Em Hebreus 5,14, fala como é que a gente faz isso. Fala sobre treinamento. Diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, pelo treinamento, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E uma das coisas que muita gente talvez tem resistência é obedecer aquilo que eles não entendem. Há coisas que nós não temos que entender, nós temos que obedecer. Às vezes você, como adulto, exige: não, mas eu não estou entendendo, como é que eu vou obedecer se eu não estou entendendo? Fala isso para o seu filho de 2 anos. Você manda ele obedecer? Ou você explica a ele, senta com ele: olha só, segundo a progressão geométrica e segundo os faróis do carro que vão abrir, fala isso para ele. Ou você diz: não pode. Há coisas que nós não vamos entender. Jesus disse: hoje eu faço, amanhã vocês entendem. Há coisas que nós não vamos entender, nós temos que obedecer. E a obediência faz parte desse treinamento. Ela é primordial. Então nem tudo nós vamos entender, mas nós temos que aceitar, porque isso está intimamente ligado à aliança que Deus fez conosco, a aliança de obediência. O povo dele, quando ele disse: vai ter um só Deus, esse povo precisa me obedecer. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde. Ele disse: os meus caminhos não são os caminhos de vocês, são muito mais altos, são muito mais diferentes, são superiores. Quanta coisa, quanto versículo para a gente lembrar que a gente não lembra. Nós devemos entender que estamos fazendo um propósito, fomos chamados, nós temos uma missão. Em 1 Pedro 2,9 fala dessa missão. Primeira carta de Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uau! Eu quero contar uma historinha. Eu vi na internet, achei interessante, e eu vou aplicar com uma crônica, e eu achei interessante. O propósito não é que você se ligue totalmente nessa crônica, mas eu vou tirar dali alguns pontos para continuar a nossa mensagem e finalizar aqui a parte. Diz que um filósofo tinha 2 alunos, 2 jovens, muito aplicados, muito interessados. E esses jovens iam lá com esse filósofo, aprendendo as coisas, tal, achavam ele muito sábio, né? E um dia o filósofo falou para eles: eu vejo que vocês são muito dedicados. Se vocês continuarem assim, se vocês demonstrarem isso por mais um tempo, mostrando que querem, se aplicarem, eu vou levar vocês um dia para conhecer um sábio, que é o meu mestre. Esse sábio é o Bambambam. Vocês vão amar conhecer essa pessoa, vocês vão aprender muito mais do que vocês imaginam. Eu imagino que os jovens ficaram maravilhados. Poxa vida, eles mal podiam imaginar que esse dia chegasse, quanto mais rápido, quando seria. Passado alguns dias, o filósofo falou para eles assim: eu tenho percebido que vocês se aplicaram muito bem, vocês estão merecendo. Amanhã é o dia, eu vou levar vocês para conhecer o tal sábio. Vocês precisam chegar aqui muito cedo, porque nós vamos subir uma montanha muito alta, muito íngreme.
E nós temos que subir cedinho, porque depois nós vamos voltar no mesmo dia. E senão vocês não vão aproveitar nada com o sábio. E a montanha é muito íngreme, muito difícil de subir, eu preciso. Então vocês vão acordar amanhã muito cedo, deu lá a hora para eles, e venham aqui em casa e daqui nós partiremos juntos. Os jovens mal puderam dormir naquela noite. Uau! Vamos conhecer um sábio. Acordaram muito cedo, conforme aquele filósofo orientou, e eles vieram andando. Quando vieram andando, encontraram pelo caminho, eles moravam numa zona rural, e haveria uma feira de animais. E ali, alguns dos pastores levando cabras, outros levando vários animais, caminhando, e estava já atrasando um pouco a caminhada deles, e eles percebem que um pastorzinho levando porcos, e tinha um porco que estava mancando, estava com a perninha machucada, e ele queria que o porco andasse, porque ele não queria perder a hora, senão vai chegar que hora na feira? Quando chegar lá já vendeu tudo, não tem porco para vender. E ele batia no porco, aí o porco ficava mais incomodado, e o porco chorava lá, e ele batia, o porco não andava. E no meio dessa turma vinha um senhor, um ancião, bem velhinho, mas vocês vão imaginar que ele era um pouco forte. Ele vira para o pastorzinho e disse assim: posso levar o porco nas costas? O senhor vai levar o porco nas costas? Quero levar o porco. Se o senhor quer, aguenta, pode levar. E aquele ancião pegou o porco, botou sobre os ombros e saiu levando o porco, e as pessoas rindo, o pastorzinho rindo, cara levando o porco. E os jovens viram aquilo e falaram: gente, mas não estou entendendo. Bom, passou, eles chegaram na casa do filósofo, e entraram, chegamos aqui, e tal, viemos, atrasamos um pouquinho, porque aí contou um episódio para eles. Aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Por que aquele velho pegou o porco e colocou sobre os ombros? Aí o filósofo olhou para eles perguntaram: foi pelo porco? Ou foi pelo pastorzinho? E o filósofo olhou e disse assim: nem pelo porco, nem pelo pastorzinho. Ele pegou o porco porque a consciência dele mandava ele pegar o porco. Se eu preciso levar, se eu não levar esse porco, eu vou me arrepender. E eu vou ficar eternamente dizendo: por que eu não peguei o porco? Eu tinha que ter pego o porco. E para a consciência dele não ficar acusando, então ele pegou o porco e levou o porco. E ele olhou, eles olharam: isso é interessante. Então vamos embora, vamos subir. Subiram. Quando chegaram lá no alto, que abre a casa lá, quem era o sábio? O ancião que levou o porco. Eles olharam e disseram: camarada aí. E ficaram. E foi um dia maravilhoso, foi uma manhã, muitos ensinos, muitos aprendizados. Os jovens ficaram malucos: que é isso? Que sabedoria que tem esse sábio? Na hora de ir embora, um vira para o outro: vamos perguntar para ele o negócio do porco? Não, vamos perguntar, vamos dar esse mole. Não, muita curiosidade. Não sei, acho que não. Não, se der chance a gente pergunta. Mal eles acabaram de falar um com o outro assim, o velho perguntou: há alguma coisa que vocês querem saber mais? Estamos terminando aqui, nós vamos descer, vocês vão descer. Há alguma pergunta? Aí um deles falou assim: senhor sábio, já que o senhor ofereceu, eu queria perguntar ao senhor. Hoje, quando nós vimos de manhã para cá, o senhor estava junto conosco na estrada, tinha uns porcos, tinha umas coisas assim. Nós já até perguntamos ao nosso filósofo aqui, nosso mestre aqui, e ele deu-nos uma explicação que até achamos plausível. Mas a gente queria ouvir do senhor. Por que o senhor pegou aquele porco e pôs nas costas? Foi pelo porco ou foi pelo pastorzinho que estava levando? Aí o ancião olhou para ele, sábio, e falou assim: amanhã, hoje, hoje, mas me perdoe, eu estou com a memória não muito boa, minha idade, eu não estou... Porco? O senhor pegou um porco, pôs nas costas e trouxe. Vocês me desculpam, queridos, a minha idade, eu não estou lembrando, realmente,
Não sei, realmente não posso dizer nada para vocês, porque eu não estou lembrando. Ele disse, ok, obrigado. Desceram, o sábio ficou lá, e o filósofo desceu com eles. Quando chega no meio da descida, mais ou menos, o filósofo dá uma gargalhada. Eu falei, pronto, o cara é maluco. Um dá risada do nada, o outro carrega um porco nas costas. Onde nós fomos amarrar a nossa égua, né? Por que o senhor está rindo? Eu estou rindo porque eu dei uma resposta para vocês baseada em mim. Eu disse para vocês que o sábio carregou da forma que eu carregaria. Eu faria isso, a minha consciência me acusando, então eu teria que carregar as pessoas. Então, não era nem pelo porco e nem pelo pastorzinho, mas por mim. É por mim. Então eu dei uma resposta baseada em mim. Mas ele é um sábio, eu não posso dizer por que ele levou. Moral da história. Tanto o sábio quanto o filósofo estavam certos. Quem olha de fora e vê o filósofo levando o porco nas costas, ele levou por quê? Não, porque ele sentiu, ele tem uma consciência de que ele precisa levar o porco. E o sábio? Também está certo, porque ele levou, porque era natural para ele nem lembrava mais. Ele se esqueceu, como quem... Você sabe quantas vezes você respirou ontem? Você não é capaz, você faz isso naturalmente. Então, o sábio fez porque aquilo já estava na natureza dele. Ele não fez nem pelo pastor, ele não fez nem pelo porco, ele não fez por ninguém, ele fez porque aquilo já era a natureza dele. Mas agora tem uma questão: como passar de filósofo para sábio? Como deixar de agir de uma forma para agir de outra? Esse é o teor da nossa mensagem, é a nova natureza. Nós precisamos fazer dia após dia, treinar dia após dia, até que um dia faremos naturalmente. Aquele homem que deu a resposta inicial, o filósofo, ele deu baseado no seguinte: eu tinha que fazer, porque a minha consciência me acusa. E às vezes, irmãos, na obra do Senhor, e quando eu digo obra, não é trabalhar na igreja, é na obra do Senhor geral, que pega de igreja, pega no evangelismo, pega em todas as coisas, para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ele nos chamou para levar pessoas para o céu, Ele nos chamou para nós operarmos em cima de vidas com oração, Ele nos chamou para nós transformarmos vidas através da palavra e nós sermos esse canal que leva. Mas às vezes nós estamos assim, puxa vida, imagino que aquele sábio podia ter, aquele filósofo podia ter dito, puxa vida, logo agora, se fosse ele a pegar o porco, encontra que estou caminhando, estou com pressa, tinha que encontrar esse porco no meio do caminho. Logo um porco sujo, fedorento, ainda obeso, levar esse porco, mas tem que ir, se eu não levar, né, as pessoas vão reclamar. Assim nós somos muitas vezes, e não é o suficiente nós sabemos para quem estamos trabalhando. Muitas vezes a gente pega esse versículo errado também, e diz assim, faça, lembrando que você está fazendo para o Senhor. E eu anotei uma frase aqui que é do filósofo Isaías Mendes: não basta saber para quem está se fazendo, tem que fazer com a nova natureza. Você sabe para quem está fazendo, mas como você está fazendo? Em Colossenses 3, 23, 24, fala sobre isso, sobre esse versículo. Eu queria que você entendesse que você sabe. Você é funcionário de alguém, você sabe para quem você está trabalhando, mas como você está trabalhando? Apesar de você saber quem manda aqui, eu sou o dono, eu sei que sou eu o dono, mas eu vou trabalhar de uma forma que não agrada ao Senhor. Colossenses 3, 23 e 24, diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança.
É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, muitas vezes, vamos parar por enquanto aqui. Só esses 2 versículos. Muitas vezes a gente pega esse versículo e diz assim: não liga não, as pessoas estão fazendo, deixa a pessoa criticar, faz. Aí você faz, pensando assim: eu estou fazendo para Deus. Não é o suficiente, o seu coração precisa agir de uma forma que você saiba que você está fazendo para Deus, porque Deus está em você. Você vai dizer: já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Aquele sábio, ele era detalhe, porco. Obviamente que isso é uma crônica, poderia lembrar, né? Não sei porque também ele falou aquilo ali, mas porco, amanhã, hoje, isso eu fiz porque já está na minha natureza, eu faria. O que o Senhor quer é que nós, as nossas ações sejam ações naturais de uma nova natureza. Não sei se eu posso dizer assim, se não podia, pôde agora, está incluído no vocabulário da Shalom. Naturais, com naturalidade, as coisas que acontecem, porque você é assim. E é isso que nós temos aprendido, é isso que o Espírito Santo espera de nós. Então, como é que você passa do filósofo para o sábio? Faça por disciplina. Primeiro você tem que ter a disciplina. Faça 1000 vezes, até um dia você já ter uma nova natureza. Você já nem precisar, você nem vai imaginar por que você está fazendo. Você está fazendo porque você é assim, é a sua essência. E nós temos alguns exemplos de como nós podemos, na prática. O que você está dizendo, pastor, na prática? Por exemplo, eu vou começar pelo mais difícil, que essa é uma das maiores razões das pessoas não receberem as heranças de Deus, o bem de Deus. Porque o próprio Jesus disse: se você não perdoar, eu também não. Você não vai pedir perdão, como é que pode? Não vai ser perdoado. Então a primeira coisa é o perdão. Irmãos, que coisa difícil. Eu sei porque eu já passei por isso. Como é difícil perdoar. Meu Deus. Quantos aqui já tiveram que perdoar alguém? Eu não vou nem olhar para você. Eu vou olhar só com o olho só. Não. Quantos já tiveram e ainda não conseguiram? Não tenha vergonha, meu amado. Isso faz parte da transformação. Você precisa dizer: eu preciso disso. Se você não disser que está com sede, você não vai receber água. Você precisa dizer nesta manhã: eu, no quesito perdão, eu ando meio esquisito ainda. Tem alguém assim, não conseguiu ainda, tem alguém para perdoar? Ou eu estou falando para uma igreja? Temos ali. Só o fato da irmã levantar a mão, o Senhor já anotou. Ele já sabia. Você pensa que ele não sabe? Sabe. Ele sabe porque ele lê os pensamentos, ele sabe tudo. Mas o fato, ele está dizendo: ela quer. Agora fica mais fácil. Ainda não é fácil, mas fica muito mais fácil. Crê nisso? E como é que eu faço? A receita é muito simples. Perdoa. E não é isso, tá, irmãos, que eu vou falar. Peça a Deus para te dar mais motivo para ter mágoa, para você perdoar mais. É treinamento, não é isso não. É como se fosse. O que eu quero dizer é o seguinte: se alguém fez alguma coisa com você, que é motivo de perdoar, o motivo de ter mágoa, você, só de raiva eu vou perdoar. Você vai começar assim. Aí depois você diz assim: cara, você fez? O que você me fez? Nem lembro. Nem sei. É mesmo, você fez isso, mas não é de deboche não, irmão. Você não vai lembrar. Não vai lembrar. Já chegou alguém para você e falou assim: olha, eu queria te pedir perdão por um negócio que eu te fiz. O que é que você me fez? Isso assim, assim? Cara, eu não lembro. Sério? Foi comigo mesmo? Foi. Não, eu não lembro. Já aconteceu comigo. Já aconteceu com alguém? Mas o treinamento do perdão é perdoar. Não tem outro treinamento. Não, eu vou ler a Bíblia e eu vou aprender a perdoar. Sim, você vai aprender na teoria. Mas a prática é muito diferente. Quando pisarem no teu calo, quando tirarem, quando te desonrarem, quando principalmente mentirem contra você, o seu espírito de justiça vai levantar. O que, você sabe quem eu sou? É ou não é assim, irmão? Somos assim. É ou não é? Perdão. Então,
Proponha-se agora no seu coração: Senhor, eu quero perdoar. Mesmo que seja difícil, mas se fosse fácil, você não precisava do Senhor, irmão, você fazia. Perdoar. Agora se prepare, porque hoje ainda, talvez no café da manhã, alguém vai pegar o teu café, você vai ficar sem café e você vai murmurar e vai sair dali pisando duro e dizendo: essa igreja não tem educação, não me deixou o café. Você precisa perdoar, irmã. E eu oro a Deus para levantar algumas pessoas aqui para te cutucar, para você ter que perdoar. Diariamente, perdoe. Você só vai conseguir fazer naturalmente depois que você perdoar umas 50, 100 vezes, 80, não sei qual a sua capacidade. Segundo, você precisa ter uma disciplina também para ler a Bíblia. E eu vou ensinar um macete. Cronometre num relógio 5 minutos. Quando despertar, você para de ler. Não, mas eu estou com vontade. Para. Porque se você ler 15, você vai ficar cansado amanhã. Poxa, eu já li 15, segunda, terça e quarta, 5 cada dia. Não é isso. Não é isso, é disciplina. Assim como você faz. Porque Deus, as irmãs aí, os irmãos das FIT, né? É 1 hora por dia, não adianta ser 5 horas hoje, essa semana toda eu não vou fazer. Não é isso, é 1 hora por dia. Uma criança chegou para o pai e falou: pai, toda hora, todo almoço a gente ora: pai, te damos graças pelo pão de hoje. Por que a gente não vai ali na despensa, ora por tudo e já está orado? Porque o Senhor ensina: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nós temos que aprender a viver na dependência. Então, 5 minutos, bota no relógio. Quando der pé, obviamente, se você está no meio da frase, termine a frase, é lógico. Lê. Vai chegar um momento que a sua alma vai falar: eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Pastor, quanto tempo você vai demorar? Não sei. 1 mês, 2 meses, 3 meses? Não sei. 1 ano. Mas é muito menos do que o tempo todo que você já perdeu nesses 40 anos de vida que você tem e não lê a Bíblia. 50. Não estou acusando, estou dando exemplos. 20, 15. Servir na casa do Senhor. Procure como é importante isso, servir na casa do Senhor. Como é importante. Eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, o dia que o Senhor quiser me levar, o Senhor vai me levar. O Senhor é soberano. Mas se eu puder te pedir uma coisa, deixa eu ver algumas coisas na minha igreja. E uma das coisas que eu quero ver é que quando a gente pedir: irmãos, nós estamos precisando de pessoas para servirem, não é trabalhar, nós não usamos esse termo trabalhar aqui na igreja. Você já trabalha na sua empresa, aqui é servir. E quando eu disser isso, as pessoas vão me atropelar aqui no meio, me agarrando: pastor, gente, pega a senha, fala aqui. Eu estou orando, eu vou ver esse dia. Eu vou ver. Os irmãos querem me ajudar a eu ver? Então me atropelem. Não estava no projeto não, mas hoje de manhã minha pastora veio falando comigo o quanto ela precisa de pessoas que se dediquem com coração ali no Ministério de Criança. Meu irmão, você vai ser lembrado pela eternidade. Alguma daquelas crianças vai ser o presidente da República, o senador, o doutor, o prêmio Nobel da Paz, e ele vai dizer assim: eu devo isso à minha professora Margaridinha, que me ensinou no Kids e gastou manhãs aprendendo a lição para me passar. E nós temos essa dificuldade, irmãos. Eu posso de manhã, mas não posso de noite, só posso uma vez por mês. Irmãos, a gente está aceitando porque nós não temos o que fazer. A minha esposa não tem idade nem saúde para aguentar sozinha. E nem a Débora, que já estaria há 327 anos, ela também não vai aguentar sozinha. Mas a gente tem essa mania. Eu não estou dando uma bronca nos irmãos. Eu estou dizendo: faça naturalmente, para que você... mas eu já servi 5, olha, pensei que fossem 2. Passou esse tempo todo. Já. Outra coisa, irmãos, ofertar e investir no reino de Deus com a sua vida. Ofertar na casa do Senhor, investir no reino de Deus, também com dinheiro, além da sua vida, é algo muito importante. Sabe por que é importante?
Porque você vai mostrar para Deus que o mamon não domina a sua vida. É isso que Ele quer. Ele não quer o dinheiro. Não vai dinheiro para o céu, irmão. Não tem dinheiro lá. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa do seu dinheiro. Mas Ele só quer saber onde está o seu coração. Que onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, aprenda a fazer isso. Não é dar esmola na rua, não. Não estou dizendo que você não deva dar. Não é disso que eu estou falando. É entender cada vez mais dinheiro. Eu não dependo de você, você que depende de mim, eu que te domino. É nesse sentido, irmãos. Estou falando em quantidade, estou falando em desapego. E para a gente saber fazer isso, a gente tem que fazer sempre. Sempre. É generosidade. Nós aqui ensinamos, não dê por carência. Se você olhou para um irmão e quer dar uma camisa, dê uma camisa, não pergunte à esposa dele ou alguém, ele tem camisa? Ele está precisando de camisa? Que se tiver, eu vou dar. Não, irmão, dê por generosidade. E se ele tiver, você deu, é o seu coração. Faça naturalmente, seja sábio e não filósofo. Outra coisa, e finalizando essa parte, para concluirmos a pregação, participar do corpo de Cristo. Uma coisa é servir, outra coisa é participar do corpo de Cristo. Depois que inventaram o tal do Covid, as coisas mudaram muito. Então, se eu fiz aqui, eu não preciso fazer ali. Eu observei uma vez aqui na igreja, quando tiver um evento muito grande de noite, a igreja de manhã está vazia, porque todos que vêm de manhã não podem vir 2 vezes, então ele vem de noite, porque tem um evento. Eu já vi isso aqui, já comentei aqui com alguns irmãos. Isso é o que, irmãos? Será que, não, mas eu vou ficar cansado? De quê, meu amado? De quê? O Senhor pode te dar um descanso que você não queira. Tá bom, você está cansado, você vai ficar em casa deitado 1 mês. Não vai sofrer, não, você vai ficar deitado. O médico vai dizer que você não pode sair, que senão vai piorar a sua enfermidade. Nós devemos desejar. Por favor, irmãos, em nome de Jesus, eu não estou dizendo, vocês têm que vir no culto de manhã, culto de noite, não é isso? Isso é o filósofo, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, meu Deus. E aqui, irmãos, cabe, porque nós estamos vivendo na igreja aqui, Shalom, 16 anos, e é o que a gente tem ouvido às vezes, muito pouco, mas ainda ouço. Eu estou na escala? Estou. Então não posso faltar à igreja que eu estou na escala. Hoje é Santa Ceia, então tem que ir na igreja. Que isso, irmãos? Que isso? Você tem que ser o sábio. Não, eu estou aqui porque eu não consegui não estar. Eu quero estar. Eu quero estar. Eu quero fazer parte. Nós vamos implantar agora nossos links, que são as células nos lares. Começaremos em breve, domingo que vem nós já vamos consagrar aqui as 3 casas, para começarmos com 3, para fazer as coisas certinhas. Nós precisamos que os irmãos entendam o propósito. Vai ser um momento de comunhão que nós vamos ter, depois nós vamos explicar. E eu gostaria que a igreja entendesse que é necessário, porque faz parte da engrenagem. Nós temos uma engrenagem aqui na igreja. Isso que eu estou fazendo aqui, que as pessoas fazem no domingo pela manhã, é um estudo através da palavra. Depois nós vamos ter a escola dominical, nós temos células, nós temos terça-feira de tarde, é a engrenagem. Nós não podemos ter 2 dentes, 3 dentes, são todos os dentes da engrenagem. E para você fazer isso, você precisa acostumar. E como é que você acostuma? Na disciplina. Não, eu vou. Inicialmente você vai vir com a perna dura, você vai vir, mas venha. Uma vez eu ouvi um pastor falando assim, quando você precisar de libertação, você começa a louvar. E quando você estiver precisando de libertação, você está com algum problema, você está louvando, as primeiras palavras saem duras. Glória a Deus,
Aleluia. Aleluia. Mas daqui a pouco ela vai estar, aleluia. Mas daqui a pouco, pode ser um mês, pode ser 2 meses. Então, tem até um hino da Cassiane que fala, está sofrendo, louve, então não sei o que, louve, você vai derrubar o diabo. Para concluir, tudo isso significa andar pelo Espírito. Então não adianta eu não estou falando na repetição por repetir, eu estou falando no treinamento, na perseverança. Não é decoreba. Não é você fazer porque tem alguém, aí você virou o filósofo. Eu quero que você seja o sábio. Eu sei aonde eu quero estar. Eu sei como estou inserido nesse corpo de Cristo. Eu sei o que o Senhor espera de mim. Eu sei o que o Espírito Santo aqui dentro de mim está falando. E eu vou fazer segundo Ele está falando. Então, já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Então, quando nós conseguimos esse estágio do sábio, que faz tudo por através de uma nova natureza, nós já não somos afetados por críticas, pois se não visamos o reconhecimento de ninguém, não estamos importando com nada, então as críticas não nos atingem. Por quê? Porque a minha natureza é outra, tanto faz. Nós não somos paralisados por obstáculos humanos, pois as nossas ações já entranharam em nossa alma. Então não tem obstáculo. Tem um provérbio que diz que o rio só chega ao seu destino, que é o mar, porque ele aprendeu a contornar os obstáculos. E a pessoa, se ele vem e encontra um barranco, não posso passar, volta lá para a nascente, não, ele vira para cá. Aí encontra outro barranco, ele vira para cá. Aí encontra outro barranco, ele vira para cá. Então você olha de cima, os rios são assim. Nós não nos decepcionaremos com as pessoas. Por quê? Porque não visamos agradar nem ao porco e nem ao pastorzinho. Não fazemos buscando gratidão. Que gratidão o porco poderia dar? E aquela gratidão, o moço não deu gratidão, ele até riu do sábio. Então, não nos decepcionamos. Aí está aquele versículo. Eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso, eu sei por que eu estou fazendo, eu sei por que eu estou servindo. Consequentemente, não teremos drama de consciência. Nossa consciência não nos acusará, porque fazemos tudo pela nova natureza. Não tem negócio de consciência. Sabemos que estamos fazendo aquilo em que cremos ser o nosso alvo. Eu sei para onde estou indo. Por acaso alguém está cansado de respirar? Se você estiver, é porque você está precisando de hospital. O seu pulmão não está legal. Nós respiramos naturalmente. Um dia eu fui fazer uma conta assim, parei. Você já parou para pensar? Quantas horas, desde que você nasceu, o seu coração bate sem parar? Faz essa coisa aí. Quantas horas o seu coração bate? 24 horas por dia. Ele não dorme. Vou dormir, amanhã eu entro nesse peito e começo a bater de novo. Você já morreu. Não é verdade? Ele vai direto. O que o Senhor quer é que nós façamos naturalmente, por natureza nova. Em Gálatas 5,16, ensina que nós temos que andar no Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ajam com a nova natureza, algo natural, normal, está dentro de você. Você não faz porque alguém te pediu. Você não faz porque senão alguém vai te criticar. Você não faz porque você está na escala de fazer. Você faz porque você é uma nova criatura. E você é como se fosse o próprio Jesus aqui. Porque você tem dentro de você o Jesus. É o Espírito Santo.
Você parou para pensar nisso, amado, amada? É Ele que está trabalhando. Fazer as coisas de Deus naturalmente acontece quando o querer e o realizar vem do Espírito Santo, operando dentro do crente, mudando a sua natureza. Isso está escrito em Filipenses 2,13. Por isso você precisa começar pela disciplina. Eu estou muito à vontade de trazer essa mensagem hoje, porque já é a terceira, esforce hoje, nova, esforce. Segunda, teve uma terceira que foi a primeira, foi só para alinhar, né, e tal, enfim. E o Augusto, domingo passado, eu estava voltando de viagem, e não estive de manhã, o pastor Augusto me falou, e a pastora Vivi, e alguns irmãos, olha, estava cheia, como está a igreja? Mas não é só a igreja cheia, as pessoas interessadas. Hoje já chegou mais alguém ali, eu quero fazer parte. Qual a classe que eu vou, ali, é aqui, eu quero. Isso faz parte da disciplina. Você vai ser tão contagiado pela palavra de Deus, através do Espírito Santo que habita em você, que você vai soltar versículos. Houve uma época aqui na igreja, ontem eu estava pensando, eu vou fazer isso aqui de novo. Vou fazer isso de novo, recitar versículos. Lembra disso, Ingrid? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Manda um. Mais um. Mais outro. Amém. Outro. Não rale a Bíblia. Está tendo um pouquinho de dificuldade? Natural que tem. Eu não vou falar mais um monte aqui, que senão os pastores, os irmãos vão falar assim, eu sou pastor, mas não, eu sou homem, sou gente. Tem pastor que não sabe, tem pastor que sabe a Bíblia toda. É treinamento. Isso chama-se disciplina. Vamos ficar de pé, queridos. A nossa oração agora vai ser que o Espírito Santo consiga falar com você e você consiga ouvir o Espírito Santo. Nós não estamos desejando que a nossa igreja seja uma igreja de 1.000 membros, de 5.000 membros. Nós estamos desejando que o Senhor nunca se afaste ou que nós nunca nos afastemos da direção de Deus. Se tivermos 1.000, é porque Ele vai dar pessoas para cuidar desses 1.000, naturalmente. No início da igreja eu falava, eu não quero uma igreja grande, irmãos, eu quero uma igreja de no máximo 300 pessoas. E um dia o Espírito Santo me falou, mas e se eu quiser dar uma igreja grande? Eu falei, mas nós temos que ter muitas pessoas, mas antes de eu te dar a igreja grande, eu vou te dar as pessoas. Aí eu falei, agora deixa. Mas nós não queremos também que lança-rede, vem bagre, lambari e tudo, vem pedra, vem água, não sei o quê. Não. As pessoas que vierem, que precisarem, nós estamos aqui para isso. Mas quem não quiser, é porque você quer continuar fazendo para agradar ou ao porco, ou ao pastorzinho, ou a você mesmo. O que nós queremos é que você ajude a igreja a nem precisar mais. Eu sonho, vamos tirar esses avisos daqui, irmãos. Pode ter certeza, nós vamos deixar só alguns principais lá fora. Estamos para botar isso em breve, se Deus quiser. Mas você não vai precisar, porque você vai querer. O que tem amanhã? Onde é que está? É assim que você faz para ir ao cinema. Ou o cara do cinema vai lá na sua casa. Alô, tem filme hoje bom, hein? Alô, quem está falando? É o Joaquim? Ô Joaquim, aqui é do cinema tal. Não, você entra na internet, onde está passando, qual é a melhor... Nós temos que entender. Onde tem a célula? Onde tem o culto? O que é que tem? Onde eu posso? Posso ajudar? Posso ajudar? Posso orar por você? Comece a fazer isso. Posso orar por você? Deixa eu orar por você. Coisa tremenda é quando nós oramos pelas pessoas. Você não tem noção quando você ora por alguém do nada. Ô irmão, vem cá, posso orar por você? Pode. Ou então você diz, deixa eu orar por você.
E seja sábio. Não fala, ó Senhor, neste santo lugar, nesta península. Não, irmão, chega assim, Senhor, abençoa essa vida. Tu conheces o coração dela. Em nome de Jesus, amém. Acabou a oração. Você vai ver que a pessoa vai sentir, e você vai sentir, porque não é possível que a palavra de Deus passe por você para ela e não faça nada contigo. Não é possível. Quero orar por você, para você autorizar o Espírito Santo a agir na sua vida. Nova natureza. Quantos querem uma nova natureza? Vamos treinar? Vamos começar a disciplina? Começar hoje? Vamos começar segunda-feira não, irmão, vamos começar hoje. Pai, obrigado por esta palavra, que serviu muito para mim, serviu para os irmãos, para aqueles que quiserem. Ajuda a igreja a conseguir esses objetivos, para que nós não sejamos os melhores, mas que estejamos agradando o teu coração. Tudo que queremos, Senhor, é te agradar. E para te agradar, nós temos que te obedecer. E te obedecer nem sempre te entendendo, mas por disciplina, até que depois de caminharmos, enxerguemos o dia perfeito. Em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Podem sentar.